primeiro lugar, contextualizando o que é transformação digital, é importante salientar que transformação digital é uma jornada, não é uma única etapa, é uma jornada que tem três etapas bem distintas. A primeira etapa é a digitalização. É o que tem ocorrido na maioria das empresas e mesmo na administração pública, sobretudo federal, que já está em curso um processo de digitalização, objetivando justamente alcançar aquilo que se chamaria de transformação digital. Mas isso é somente a base, a primeira etapa é a base do que poderá ocorrer com a transformação digital na sua totalidade. A segunda etapa, que talvez é a mais complexa e a mais, eu diria, crítica, é o engajamento digital. Engajamento digital não só das pessoas de dentro da organização, mas sobretudo das pessoas de fora, os clientes, os fornecedores, o mercado, enfim, porque eu tenho que engajar as pessoas para a minha plataforma digital, para o meu negócio digital. E, portanto, isso não é uma coisa evidente, não é uma coisa muito simples, deve ser devidamente considerado. E a terceira etapa é a transformação digital propriamente dita. Para que isso de fato ocorra, eu tenho que fazer toda essa jornada, né, caminhada, que é uma espécie de caminhada de desafios, porque cada etapa tem os seus desafios particulares. Então, metaforicamente, a gente pode salientar que a transformação digital é como se fosse um furacão, que antes da pandemia já vinha atingindo diversos setores, né? Durante a pandemia isso foi acelerado e pós-pandemia seguramente nós vamos ter uma aceleração ainda maior da transformação digital. O primeiro setor que foi atingido foi o setor de mídia e entretenimento, na sequência os serviços e produtos tecnológicos, venda de varejo, né? Vendas online, serviço financeiro com as fintechs, o setor de telecomunicações, o setor de bens empacotados, o setor educacional, sobretudo agora, durante a pandemia, com as aulas remotas, os serviços profissionais, o setor de turismo e hospitalidade, o setor de manufatura, com a indústria 4.0, o setor de logística e transporte, o setor de real estate, toda a parte imobiliária que também vai ser alcançada, né? Já está sendo, mas ainda de forma mais significativa nos próximos anos, o setor farmacêutico e de cuidados de saúde e, finalmente, todo o setor de energia e de utilidades. Então, todos os setores, de forma inegável, vão ser atingidos pela transformação digital. Nenhum setor vai ficar fora. Então, é importante eu considerar isso nas minhas estratégias para que eu consiga sobreviver nos próximos anos. De fato, é preciso entendermos a transformação digital como uma transição de uma era industrial que já era para ter, digamos assim, findado no final do século XX, mas ela sobreviveu ainda dessas duas primeiras décadas do século XXI, mas com a pandemia evidenciou uma mudança disruptiva de uma era industrial para uma era digital. Então, transformação digital nada mais é do que uma transição da era industrial para a era digital, numa perspectiva, inclusive, da chamada inovação contínua, que nós vamos fazer referência um pouco mais à frente. Eu poderia definir, e tem várias definições de transformação digital, mas uma definição, eu diria, mais ampla, mais geral, seria que transformação digital é uma transformação estrutural das economias, das organizações e da sociedade humana em geral, causadas, sobretudo, pela aplicação abrangente de tecnologias digitais e de modelos de negócios digitais disruptivos. Grosso modo, seria isso. E a transformação digital ela é ancorada por 9 tecnologias. A primeira tecnologia que nós já conhecemos, já de algum tempo atrás, todos os aspectos relacionados à computação nas nuvens, né, que de fato foi extremamente importante. Todos que tinham as suas bases de dados proprietárias passaram
disponibilizado nas nuvens, e isso, evidentemente, é uma evolução significativa. A segunda tecnologia, chamada Internet das Coisas, né? Nós tínhamos até agora a Internet das Pessoas, a Internet das Coisas, a possibilidade das coisas estarem interconectadas, isso foi uma evolução significativa. Os aspectos relacionados à cibersegurança, porque na medida que os meus dados estão nas nuvens, eu tenho uma certa vulnerabilidade, eu, portanto, preciso devidamente protegê-los, né? A questão da realidade aumentada, realidade mista, não só a realidade virtual, mas também a realidade aumentada, também é uma tecnologia que suporta a transformação digital. Todos os aspectos relacionados aos big data, né, as grandes bases de dados, que também são extremamente relevantes para a transformação digital, o chamado Big Data Analytics, a análise de grande base de dados, os robôs autônomos, os robôs com inteligência artificial, que têm a possibilidade de interagir entre eles mesmos, sendo autoprogramáveis também no setor de manufatura, extremamente relevante. A manufatura aditiva, a manufatura que pode ser chamada também de 3D, porque eu posso agora produzir por impressão 3D, diferentemente de uma necessária produção, seja por fundição, seja por laminação, seja por forjamento, seja por usinagem, eu agora posso fazer por impressão 3D, então isso também é uma tecnologia disruptiva importante nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Toda a possibilidade de fazer simulação antes de eu executar uma operação, eu posso simulá-la com muito próximo da realidade, isso também é uma tecnologia relevante. E, finalmente, os sistemas integrados, eu posso fazer integração de sistemas, né? Então, essas novas tecnologias dão toda a base da chamada transformação digital. A transformação digital, ela de fato tem 4 estágios bem distintos, né? Eu fiz referência às 3 etapas, mas em termos de estruturação, para que eu possa estruturar estrategicamente, a transformação digital ela tem 4 estágios. O primeiro estágio é justamente o de definir a estratégia, a visão da minha transformação digital, saber qual é a estratégia digital, qual é o foco digital, quais são os investimentos necessários, porque isso custa caro, não é uma coisa de baixo custo. O investimento, não só em tecnologia, mas sobretudo na capacitação das pessoas, é relativamente significativo. E nesse sentido, é a segunda etapa, o segundo estágio, né, que eu tenho que considerar de forma muito importante, são as pessoas e a sua cultura. A cultura pode ser uma barreira, pode facilitar, mas pode ser, de fato, uma grande barreira para eu implantar uma transformação digital, porque as pessoas têm que ter competências digitais, né? Então, nessa nova era, eu tenho que adquirir competências digitais. Para isso, eu preciso ter uma liderança capaz de engajar as pessoas nesse processo de digitalização. Então, eu tenho que criar uma cultura digital dentro da minha organização. O terceiro estágio, extremamente importante, é todos os aspectos de mudança de processos, porque os processos analógicos, meus processos organizacionais, eles vão ser todos digitalizados. Um outro bicho com outro pelo muda radicalmente nesse sentido. E toda a governança que eu tenho que fazer, porque agora eu não olho só para dentro, para a minha organização, eu não olho só para a eficiência e para a eficácia organizacional, eu tenho que olhar também para a efetividade, sobretudo para a relevância organizacional. É quando eu realmente posso inovar em relação aos meus concorrentes. Então, eu tenho que todo um aspecto relacionado à inovação digital, né, que vai propiciar essa transformação digital, vai permitir essa inovação digital, toda a questão da gestão de mudanças que eu tenho que fazer e, finalmente, a governança, sobretudo no relacionamento com meus clientes, com meus fornecedores, porque tudo isso vai ser estruturado em rede, né, e muito baseado em tecnologias. E essas tecnologias, justamente, é o quarto estágio, as tecnologias e as capacidades que eu vou ter que implementar. Eu tenho que identificar os capacitadores de tecnologias disruptivas, as arquiteturas de plataforma que eu vou implementar, porque tudo vai ser baseado em plataforma, e, finalmente, o domínio do serviço digital. Nós temos, então, 3 elementos que são fundamentais na transformação digital.
O primeiro, efetivamente, é tecnológico, mas eu saliento, transformação digital não é única e exclusivamente tecnologia, né? Mas as tecnologias são fundamentais, é a base para eu implementar a transformação digital. O segundo aspecto é de natureza organizacional, porque eu tenho que mudar primeiro mudar os processos organizacionais que antes eram analógicos, agora eles têm que ser digitalizados. E o meu modelo de negócio, que antes era linear, era tradicional, e agora vai ser baseado em plataforma. Então, o segundo aspecto é organizacional. E o terceiro é social, porque, de fato, a transformação digital é um fenômeno que está influenciando a vida das pessoas, né? Não só dentro das organizações, mas a vida das pessoas em geral. Então, esses três elementos são fundamentais. Eu saliento que a transformação digital, ela de fato é baseada em tecnologias, mas ela pode propiciar oportunidade para inovação. E aí nós temos várias inovações possíveis, né? Segurança da próxima geração, todos os aspectos relacionados que são aceleradores da inovação, né? Realidade virtual e aumentada, como eu já fiz referência, a internet das coisas, que em breve vai se transformar em internet de tudo, os sistemas cognitivos, a robótica colaborativa, a impressão 3D, todos esses aspectos são fundamentais. Mas o mais relevante mesmo é justamente os modelos de negócio baseados em plataforma. Nós temos, digamos assim, para que a gente entenda, nós estamos ainda na terceira geração de plataformas, já estamos entrando agora na quarta geração. Mas oportunidades de inovação nós temos com a transformação digital, por exemplo, a indústria, todo o setor de manufatura, a indústria atual, né, que é uma indústria muito estandarizada, ela vai para uma indústria 4.0, para uma indústria mais customizada, com diversidade de produto acessível, né? O custo de um produto vai ser o custo de 1.000, então eu tenho a possibilidade de escalar, e isso vai ser extremamente importante. A programação dinâmica de produtos que permite adaptar-se em tempo real às necessidades do cliente, isso também vai ser extremamente relevante. A segunda possibilidade de inovação, a empresa atual é extremamente centralizada, a indústria 4.0 vai ser extremamente descentralizada, e aí tem oportunidades para a inovação. Rede de pequenas unidades de produção descentralizadas por tecnologia, reduzir o impacto de efeito tamanho em relação à escala, né? E a possibilidade de mudar o processo de produção próximo das necessidades do cliente. Eu posso, mais do que customizar a produção, eu posso, na verdade, personalizar a produção com a transformação digital. Uma outra coisa importante, a empresa atual, ela tem uma baixa relação com o cliente. Com a transformação digital, eu posso ter uma relação direta com o cliente. Aliás, eu posso literalmente trazer o cliente para dentro da minha empresa, para dentro da minha organização, né? Isso tanto vale na iniciativa pública como na iniciativa privada. Então, a iniciativa pública pode se aproximar mais das necessidades, das expectativas do cidadão para produzir um serviço público de melhor qualidade, um serviço público mais relevante que mude efetivamente a vida das pessoas. Dois pontos importantes, então, transformação digital como inovação, neste caso, mais próxima, uma relação mais próxima entre produtor e cliente, e também sem intermediação e mudança de regra de negócio. Um outro ponto importante, a empresa atual, né, sobretudo até o final do século XX, mas ainda nesse início do século XXI, é muito baseada em linhas de produção do tipo taylorista, fordista, que já ficou ancorado no século XX, mas ainda algumas empresas teimam em ter esse tipo de produção. A produção da indústria 4.0 é baseada não mais naquele modelo em linha, é uma produção em células, né? Células de produção, baseada em gestão do conhecimento e, sobretudo, gestão da inovação. Então, capacidade de reduzir o tempo de troca, sobretudo de ferramentas, de máquinas, de qualquer tipo, digamos assim, de sistema. O sistema de produção vai ser cada vez mais flexível, a industrialização de novos produtos é realizada sem interrupção e fazer uma ordem baseada em planejamento de produção totalmente adaptativa. Isso vai ser possível nesse novo modelo de produção em célula. E, finalmente, a empresa atual
trabalha, sobretudo, com mão de obra, né? O chamado colarinho azul. A indústria 4.0 vai trabalhar, sobretudo, com cérebro de obra, pessoas com competências, pessoas que, de fato, vão ter a capacidade de tomar decisão na linha de frente da produção. Então, eu reduzo, né, os níveis hierárquicos, eu tenho mais autonomia, mais flexibilidade e, sem sombra de dúvida, eu aumento a minha capacidade produtiva, né? Menos forças nas operações diárias de trabalho, graças à robotização, a chamada mão de obra perde espaço para os robôs, seguramente, né? Isso vai ser inexorável, e a manutenção da necessidade de trabalhadores de média qualificação devido à simplificação das interfaces homens-máquinas. E só para fechar, em termos de inovação também, a empresa atual é orientada por custo e a indústria 4.0 vai ser fundamentalmente orientada por resultado, né? Eu vou atrás do meu ROI, né? O retorno, digamos, dos investimentos, né? Que é o EBITDA sobre o capital investido. Então, isso é importante salientar que é a perspectiva desse novo modelo, digamos, de produção.